razão do período eleitoral, em razão primeiro da caça do menino da tábua, que mobilizou muito a polícia militar, depois em razão das eleições, e depois de um episódio concreto, também voltado relacionado à criminalidade que aconteceu aqui em Maracaí, a polícia militar ficou muito impedida de estar dando atenção para esse assunto do Conselho. O que a gente apurou até agora é que assim, não tem documentação do Conselho, ele existiu, houve alguns encontros, inclusive teve uma reunião em 2011, que foi no Centro Cultural, em que participaram diversas autoridades, até o prefeito, acho que na época era vereador, Eduardo? Como o vereador estava nesse encontro. Lá acho que teve um acordo ou uma manifestação de vontade, de propostas foram expostas para que o Conselho efetivamente atuasse em Maracaí. Me parece que de lá para cá isso acabou não se concretizando, né? A gente também buscou as atas, livros do Conselho, até para verificar regimento interno, quando que se reuniram, quando que deixaram de se reunir, e nós não encontramos absolutamente nada. Nem com o Chico Carlos, que foi presidente, nem com a Polícia Militar. Então a gente passou essa situação para o novo sargento que está trabalhando aqui em Maracaí, e ele disse que estará tomando a frente das iniciativas para reavivar o Conselho para que ele volte a funcionar. Ele inclusive disse que iria estar mantendo contato com a Secretaria de Segurança Pública para verificar qual é o procedimento, porque ele não estava muito a par, né? Então, a gente percebe assim que o Conselho talvez tenha sido o conselho municipal que menos tem atuado em Maracaí. Há uma certa dificuldade dos conselhos, da formação dos conselhos e depois da própria efetividade, né? Muitas vezes a gente não consegue nem que as reuniões mensais aconteçam. Me parece que o único conselho efetivamente, que tem uma atividade efetiva, é o Conselho Municipal da Saúde, né, que se reúne mensalmente, pode ter os seus problemas no funcionamento, mas ele está desempenhando as suas funções. Existem outros conselhos com atuação, mas as atuações são mais tímidas. Agora, o Conselho, ele sempre foi, acho que mais uma existência formal. Quando se reuniu, foi mais para afirmar propósitos e vontade, colher sugestões, mas depois ele não caminhou com suas próprias pernas, né? E eu acho que a comunidade em si, eu já conversei com alguns comerciantes, eles talvez não tenham conhecimento do que é o Conselho, quais vão ser as funções, e até porque as pessoas têm um certo pensamento assim que envolve polícia, envolve PM, envolve delegacia, não quero isso para mim, não quero ter esse tipo de vinculação. Então fica como sugestão, antes da formação do Conselho, depois de ter o seu regimento interno, depois da legislação tá ok, que se divulgue o que é o Conselho e o que o Conselho faz, porque talvez as pessoas elas tenham um certo bloqueio, uma certa resistência em estar participando. Para o Conselho de Segurança, precisa de pessoas que assim como nos demais conselhos, que se predispõem, que se doem para estar participando de uma atividade voluntária, mas que efetivamente colaborem na formulação de políticas públicas, cobre, fiscalize, né, aponte sugestões, mas por hora, até onde a gente apurou, a gente está na estaca zero. Está negativo. O que aconteceu até agora não está nem formalizado para a gente conseguir ter uma pista do que precisa ser feito, né? Doutor, deixa eu falar um negócio. Consegue, eu acho que tem uma certa dificuldade, porque nós moramos numa cidade pequena, como o Paulinho acabou de frisar, está acontecendo crimes de cidade grande. E nós, como moramos numa cidade pequena, o comerciante, o cidadão que mora na cidade, tem família, tem tudo, ele tem um pouco de cisma de entrar no negócio desse aí, depois se deparar com um bandido fazendo uma represália contra ele e contra a sua família. Esse aí
o principal objetivo desse Conseg, no meu modo de pensar. Eu posso até estar enganado, e eu acredito que se for fazer um conselho desse aí, está aqui o delegado, que entende muito mais do que eu nessa área de segurança, e nossa segurança aqui em Maracaí, ela, por parte da Polícia Militar e da Polícia Civil, ela tem sido muito ativa, tem ajudado, tem realizado ações concretas, tem sido boa. Mas só que se nós, cidadãos, formos partir para tomar uma posição, falar umas palavras, até aqui na Câmara, que a gente tem até uma certa cisma de falar alguma coisa a respeito de segurança, em medo de uma represália familiar, uma coisa. O doutor teve a casa dele apedrejada aí esses dias, não sei se é do conhecimento da senhora, teve a casa dele apedrejada esses dias atrás, por conta de poucas palavras. Então aí o que acontece? Em Maracaí nós estamos vivendo uma vida desse tipo assim. Então se uma pessoa, por exemplo, comum, entra num Conseg desse aí, vai lá e dá uma opinião, vaza que essa opinião dele, mesmo sendo uma opinião correta, vai prejudicar ou vai mexer com coisa como tráfico, com violência, com coisa, você vai arrumar uma disposição. Então tem que ser um negócio muito bem pensado, tem que ser pessoa muito bem, com a cabeça muito boa para participar do negócio desse aí, porque senão ele fatalmente vai sofrer represália, vai sofrer alguma coisa. Está aí exemplo vivo de Antônio. Teve a casa depredada, faz um mês, não faz ano. Eu acho que o grande problema de não se conseguir, ou se não ter um conselho mais efetivo, não sei se todo mundo concorda comigo nisso aí, mas eu acho que o principal problema é esse aí. Não é por medo, é que não é por medo, né? Porque todo mundo tem aquela certa cisma, não sei se todo mundo concorda. E eu acho que esse conselho devia ter assim, quando se fosse reunir, quando se fosse preparar um conselho desse aí, de pessoas, coisas que se reunissem, fosse um negócio meio a porta fechada, coisa para não vazar, eu acho que é a única maneira que tem para ter um mais efetivo. Né? Não sei se alguém tem uma opinião diferente. Pelo simples fato de ele fazer parte desse conselho, já não pode ser alvo de algum tipo de represália? Então, isso que eu falo. Né? Não, o problema é complexo, né? Eu também não sei até que ponto também o Conseg é importante. É importante que se faça, né? Tem que ter, né, um conselho, né? Tem que ter um conselho. Agora precisa ver um mecanismo, uma coisa, porque eu não sei se o doutor concorda. Não, eu concordo em parte. Eu acho que essa preocupação existe, não é sua só. É da sociedade de se envolver com a segurança criminosa que o produtor rural ou o sitiante venha perceber na redondeza, porque ele conhece todo mundo. Quem mora na zona rural conhece as pessoas que por ali fazem uso na estrada ou na propriedade, né? Então eles comunicam a Polícia Militar e dá aquela referência da propriedade dele. Isso facilmente facilita vamos dizer assim, a movimentação das viaturas, até para poder articular alguma ação mais efetiva no combate, né? Vamos dizer assim, uma abordagem, um suspeito. Então, acho que foi interessante, porque foi uma iniciativa do Conseg isso. Porque fica difícil hoje, na nossa região, cercada de cana, estradas, etc. e tal. Se tem essa... grande, exato, município grande. Cadastrada essa propriedade, vamos dizer assim, com a localização, para a polícia localizar e chegar nessa propriedade é muito mais fácil do que você ficar explicando, olha, fica assim, você pega a estrada tal. Então, é uma iniciativa que eu achei razoável, sabe, da parte do Conseg. Então, eu vejo que o Conseg hoje, vamos dizer assim, onera, porque as pessoas vivem uma vida, vivem correndo, né, e deixam de participar, de ativar o Conseg, né, que poderia ser. Eu vejo assim, eu tenho algumas preocupações com relação a Maracaí. Eu admito que a nossa situação, principalmente da Polícia Civil, não posso falar pela Polícia Militar, mas nós estamos com um efetivo diminuto, acho que é pequeno o nosso número de policiais para atender, dar uma atenção melhor. Mas não é uma situação só de Maracaí, é uma situação que atinge Cândido Mota. Aliás, a situação é caótica.
Porque Maracaí está privilegiada, você quer saber. Eu acho que se você pensar, se comparar com outras cidades da região, Maracaí até privilegiado porque tem 2 investigadores e tem 2 escrivães. Então, Cândido Mota, que é uma cidade bem maior, tem um investigador. Cruzália não tem ninguém. Tem lá, lógico, policial de Pedrinha que responde por Cruzália. Então você vê que a situação, Pedrinhas também, tem um investigador, um escrivão. Tarumã, um investigador, um escrivão. Quer dizer, é pouco pelo movimento que tem. Se você dá eu acho que uma investigação, não dá para você cobrar do investigador, às vezes sair sozinho na viatura, ir lá e tal, enfrentar uma situação perigosa, você vai pedir apoio para uma outra cidade, o cara falou, também estou precisando de apoio aqui, é mais ou menos assim que funciona. Então, o que às vezes desanima um pouco o CONSEG, o pessoal, os membros do CONSEG, a gente percebe, é que eles fazem atas, reivindicam do governo, mas o que é aquela grande reclamação? É a falta de gente para trabalhar, de recursos. Hoje não. Hoje, você vê, Maracaí está ganhando a delegacia, sabe, sem igual na região, de primeiro mundo, padrão, bem feita, mas não tem muita gente para pôr lá, entendeu? Então, o pessoal começa a bater em cima do governo, mas na verdade o que é? Não tem gente para colocar. Até tem aí, eu acho que alguém falhou aí para trás, que deixar de desguarnecer a polícia desse jeito. Alguém falhou. Não vou dizer que é o governo. Alguém da administração falhou. Então, nós estamos pagando um preço alto por isso. Tá? Isso em termos de funcionário. Mas, fora isso, a sociedade pode colaborar com alguma coisa. Eu vejo, por exemplo, aqui, eu venho batendo que não dá mais para fugir da informática, da tecnologia, para vigiar a cidade, sabe? E eu acho que consegue um meio ideal para, vamos dizer assim, para diminuir o espaço da polícia, da segurança com a sociedade. Todo mundo tem uma certa obrigação, um certo dever de colaborar com a segurança. Concordo com você, na medida que você, se fizer alguma denúncia, alguma coisa, pode, só o fato de ser membro do conselho, eu não vejo que vai causar algum problema, mas a questão da denúncia pode gerar alguma represália, não estou colocando medo, mas não acontece, que pode acontecer, entendeu? Mas, então, o que eu quero dizer é voltar à questão da tecnologia. Não dá para fugir disso, sabe? Se os criminosos estão se valendo da tecnologia, a sociedade vai ter que se render a isso, sabe? E abrir mão de alguma coisa. Se tiver que abrir mão da privacidade, isso é meu ponto de vista, logicamente tem gente que não suporta estar passeando na praça pública e uma câmera de TV lá, uma câmera de monitoramento lá em cima dele. Quer dizer, não vê o Big Brother? Eu sei, mas então, na televisão é legal, mas tem gente que não acha legal isso, etc e tal. Então, essa é a ideia, sabe? Então, veja bem, nós temos aqui em Maracaí comerciantes que já possuem câmeras instaladas que colaboram com a gente, com a polícia, sabe? Então, o que eu gostaria de colocar, que o CONSEG poderia tomar essa frente, é que, por exemplo, os bancos. Nós temos aqui bancos que tem lá, cada um tem o seu sistema de monitoramento. Voltadas as câmeras todas para os caixas. Nenhuma voltada para a rua. O que acontece? O criminoso entra no banco, ele vai entrar. Ele vai entrar pela porta da frente, lógico, mas ele vai entrar. Ele vai entrar encapuzado. A hora que ele bota o pé para lá, ele bota os capuz. Porque aquelas câmeras, para nós, tem serventia para o banco, para provar que houve o roubo, etc e tal. Mas para identificação, pouco ajuda. Ele já tem um sistema que é caro, digamos assim, não é tão caro, mas vamos dizer que é caro. Que poderia voltar uma câmera daquela para a rua. Um banco, por exemplo, Banco do Brasil. Poderia direcionar uma câmera daquela voltar, pegando a porta, voltando para a rua. Bradesco poderia fazer isso. Eu estou dizendo isso para que na prefeitura a gente coloca, a prefeitura poderia fazer isso. Poderia, mas onera o poder público. É um negócio que é sempre a prefeitura que arca com as despesas, é a prefeitura que paga tudo, cede funcionários, etc e tal. Então, o comércio em si, quem tem um poder mais, vamos dizer, ter um estabelecimento mais, vamos dizer assim, um poder atingir melhor, poderia colaborar. Tem o sistema de câmera, volta uma para a rua. Volta uma para a rua. Os próprios bancos também se pedirem. Exato, os bancos poderiam fazer esse tipo de coisa. Volta uma câmera para a rua. Prefeitura, tem o sistema aqui. Poderiam lá na entrada da cidade. Isso aí ajuda em alguma coisa? Ajuda. Inibe.
Inibe, com certeza. Eu diria para vocês que os nossos índices aqui não são tão altos, não. Sabe? Nossos índices aqui acontece. O crime, se a gente pudesse evitar tudo bem, não são tão altos. Eu posso imprimir toda a relação dos nossos crimes lá e mostrar para vocês. Não são tão altos. Isso aqui é 2013. Você pode ver, se você fizer uma análise, você vê que veio caindo. Vem caindo. Não, e a tendência é crescer. Né? Na folha seguinte é 2000. A tendência é crescer. Então, eu acho que o Conselho poderia diminuir esse espaço da polícia com a sociedade, sabe? Na medida que o Conselho, são representantes do povo, que poderia fazer esse contato com a associação comercial, com os bancos, porque existe uma resistência na polícia. Quer queira, não existe. Não estou colocando a polícia como vítima, mas não existe uma certa resistência. As pessoas não gostam de se envolver muito, porque às vezes o policial não foi muito simpático em um dia, etc. e tal, mas aí não pode ver isso de uma maneira isolada ou pessoal. Você tem que viver uma visão ampla, global, preocupado com a segurança da cidade. Então, eu acho que dá para fazer alguma ação, sabe, voltada para esse tipo de coisa. Recentemente, com aqueles ataques que nós tivemos aí, nós saímos aí desesperados para procurar imagens, algumas imagens poderiam ajudar, sabe? Então, eu confesso para vocês que às vezes as imagens são de péssima qualidade, e eu fui vítima de furto na minha casa e estava confiante, que falei, puxa vida, tá? Mas a hora que eu precisei da qualidade da câmera, não tinha. Então, fiquei chateado, porque você coloca um sistema achando que você vai estar, vou chegar. Não, é uma câmera na hora que você precisa de um zoom, identificar, não tem, sabe? Então, a prefeitura poderia colaborar em alguma coisa? Não precisa. Quando você fala para a prefeitura monitorar a cidade, vem aqueles projetos, 500 mil, 600 mil. Eu, sinceramente, eu não acho que é assim. Aquele de Nova York, não era? Não tem lógica se você querer fazer um negócio de 500 mil, 600 mil, não. Pô, começa com uma. Vai estendendo lá, no ano que vem põe outra câmera. Porque não é tão caro o sistema de hoje, está barato esses aparelhos, entendeu? E qualquer pessoa mesmo pode, às vezes um funcionário da prefeitura que tem algum conhecimento, ele pode colocar isso. Hoje nós não precisamos tanto de cabeamento, eu não entendo muito isso aí, mas hoje tem esse sinal, o Eres aí, etc e tal, então dá para ajudar, sabe? Na medida que se você coloca aqui na prefeitura que já tem um sistema instalado, uma câmera a mais que você colocar, não vai gerar um custo tão alto e vai ajudar de alguma maneira, ou pelo menos vai inibir. A pessoa que tiver que passar aqui e souber da câmera, não vai passar, ou ele não vai fazer. E se fizer, se for investigado, ele vai ser identificado. Isso eu falo, por exemplo, a prefeitura, aí pega ali Banco do Brasil e tal, a cidade vai ficando fechada, a dificuldade, nós vamos criando dificuldade para os criminosos, nós vamos criando dificuldade e criando, vamos dizer, provas, pelo menos algum indício de convencimento do juiz, etc e tal, do que aconteceu, sabe? As imagens dizem, pode até ser contestada, mas ela serve de um elemento de convencimento, tá? Então, acho que a sociedade poderia colaborar nesse sentido. Dá para colaborar, os sérios têm colaborado com a justiça, sabe? Porque quando acontece um crime, você vai correndo por aí, vê lá as imagens e tal. Você não pegou o crime efetivamente ali, mas uma outra casa ali perto, naquele momento passou lá 3 pessoas lá que poderiam figurar como suspeitos. Então já te direciona no sentido de identificar os autores, ajuda. Então, acho que dá para um Conselho de Segurança trabalhar nesse sentido. Então, é uma iniciativa que poderia acontecer. Existem outras, como aquela que foi feita lá em Assis, em outras cidades aí, eles trabalham com educação, com palestras, etc. e tal. Então, são setores que podem ser atacados, né? Então, acho que o Conselho de Segurança tem que ser. Mas não adianta, olha, achar que você vai... Nós temos que dar a solução, buscar alguma solução. Nós temos que ter essa responsabilidade. E o Conselho de Segurança precisa participar para ver as dificuldades que nós temos e tentar uma solução, tá? Até, se for o caso, pedir algum recurso para o governo. Mas não é só isso. O que eu vejo é que nós temos que buscar a solução e a sociedade tem que colaborar de alguma maneira, né? De alguma maneira. Então, isso é o Conselho de Segurança que vai aproximar um pouco a polícia da sociedade. É isso aí, a minha opinião.
Não diverge muito daquilo que você falou. Mas se usar a tecnologia, vai ajudar e não vai expor ninguém. Não, veja bem, Entendeu? qualquer coisinha, uma vírgula que melhore, já Porque é. os criminosos estão usando a tecnologia. Hoje eles usam, estava tendo, vamos dizer, fazendo uma operação, a Polícia Federal fazendo grampo. Hoje eles estão usando o WhatsApp. Tá? É difícil. Você grampear o WhatsApp é coisa que é impossível. Então, são coisas assim, a tecnologia vai criando para eles e vai dificultando para a gente. E a gente tem que usar, então, a tecnologia a nosso favor. Então, por isso que eu falo que nós precisamos. E esse é o Conseg não é dar dinheiro para a polícia, não é nada disso. O Conseg vir com algumas ideias, com iniciativas que possam ajudar na segurança, sem se comprometer, não precisa se comprometer. Não queremos que o Conseg faça o trabalho de polícia. Não, nem falei que vai acontecer isso aí, mas é uma coisa que no meu pensamento... Só um detalhe, o sargento do Carmo ligou, ele tá chegando, tá? Pediu acho que ele pode daí dar um encaminhamento, como que tá o Conseg, se ele já conseguiu ver alguma coisa. Eu passei algumas cópias de um roteiro que eu tirei do site da Segurança Pública, de como se monta o Conseg e tal, já que ele não existe efetivamente no município, mas tem um roteiro que é o site da Secretaria de Segurança Pública, propriamente indica quais são os passos que tem que seguir na efetivação do Conseg. Então, Paulinho, saiu publicado recentemente aí uma nova norma que regulamenta o Conseg. Agora não mudou, vamos dizer, radicalmente, mas mudou a estrutura do Conseg, etc e tal, como que vai funcionar. Eu até imprimi, está na minha mesa lá e eu não trouxe, né? Mas saiu agora uma nova norma do Conseg, eu estou lendo, sabe, porque é bastante, são inúmeras páginas, estou lendo lá na questão do Conseg, né? Inclusive parece que vai ter até um Conseg meio virtual, sabe, coisa assim, sabe? Através de rede social, coisa assim, para facilitar. Eu acho que tem que haver essa possibilidade, né? Porque surge em colaboração, o Conseg pode, eu acho que nós demoramos, acho que o Conseg tem que ter uma página. O Facebook se usa tanto, por que não pode usar o Conseg ter uma página no Facebook para a pessoa participar? Escreve tanta Você vai, bobagem. vai ter também, né? Vai ter também, né? Lógico, mas é uma maneira da população participar de uma forma, digamos, indireta do Conselho de Segurança. Quer dizer, vai ter uma diretoria, mas eu acho que uma página, não sei se isso é permitido para os Conseg nessa nova, parece que estão sinalizando nesse sentido. Então, existe uma legislação nova regulamentando aí o Conseg, né? Saiu publicado aí a questão de 10 dias e eu imprimi e não trouxe. É muito extenso também, não daria para ler tudo aqui, muita coisa. Mas é interessante de dar uma lida e tal e já vim preparado para uma nova. O Conseg é municipal. Na realidade, é por região, né? Por delegacia, Precisava em Cruzar, em Pedrinhas, né? Para participar gente de fora. Trocar experiência, ficar mais desligado, né? Os municípios da nossa região, que tem alguns municípios que já existe conselho, é efetivo. Todos os municípios têm, né? Não. A atuante é mais Assis, né? Assis, mas mesmo Assis parece que está meio, sabe, quem tocava o Conseg lá, que era a doutora Célia Penso, né? Célia Penso. Acho que é ela que tomava a Célia Penso. Conselho de Saúde. Hã? Tudo é Então, a Célia Penso, a Zanotto lá, como é que chamava ela? Esqueci o nome dela. É a Zanotto, eu sei que o nome dela é Zanotto. Professora da faculdade também lá. E ela que, vamos dizer, tomava a frente, né? Do Conseg, etc e tal. E funcionou muito bem. Tinha um sitiante aí que era o presidente do Conseg e tal. É que lá tem um Conseg rural, né? Tem o Conseg Rural. Tem o Conseg Rural. E esse que eu estou falando que tem um exemplo, assim, que foi, que teve uma iniciativa no sentido de auxiliar na segurança. Até para partilhar, acho que, boa tarde, eu já comentei todo mundo, mas um pouquinho das coisas que a gente tem conversado muito, principalmente com o pessoal, o Carmo não está aí ainda, mas apesar de fazer pouco tempo a gente já trocou uma ideia, a gente tem conversado muito com o Fábio, que é o capitão aqui, que responde para a gente nessas questões do CEP rural que eles chamam, por exemplo. Isso é uma iniciativa que os meninos já tinham abordado a gente, Fabiano, vereador, e o Bira, fizeram até indicação aqui na Câmara, estavam passando para a gente foi atrás para ver.
a gente marcou uma reunião já com a empresa que fez isso, porque tem uma empresa que está sendo desenvolvido, né? É um sistema que já faz mais de 1 ano, quase 2 anos implantado em Assis, e é bacana mesmo, porque principalmente Maracaí, se pegar o pessoal da PM, já trocou mais da metade nos últimos 2, 3 anos. Então o pessoal não conhece a cidade, Não conhece. E a zona rural é muito grande. É muito grande. Então tem essa questão do CEP rural que eles falam, que é o georreferenciamento por placas nas propriedades rurais. Uma coisa que é a placa, que é a questão de se sentir vigiado, já causa um estranhamento. Causa um estranhamento, né? E o outro, a agilidade para chegar. Então a gente marcou já uma conversa com o capitão, com a empresa, que é a empresa de Marília, que vai vir. Então eles têm um sistema que eles fazem a locação, eles vendem os aparelhos, enfim. E por a gente ter um efetivo pequeno nessa parte não é tão ruim, porque o custo para a implantação é pequeno também, né? Aí teria as placas das propriedades rurais, mas a Assis fez em parceria. Aí fez uma reunião com a comunidade rural e a prefeitura entrou com a implantação do sistema e cada comunidade pagou sua placa, que ficou em R$100. Foi uma coisa que não pesou para ninguém, né? E todo mundo aderiu. Então a gente tem essa conversa já adiantada aqui com o pessoal da polícia e o pessoal. Então isso é uma coisa que deve acontecer no ano que vem, porque é um investimento barato. Outra coisa para a gente tentar otimizar o serviço da PM e conseguir aglutinar outras atribuições também é o fator da atividade delegada, que a gente já está na parte de montando o plano de trabalho, né? A gente já passou a lei para a Câmara autorizando, a Câmara já autorizou, a gente está terminando de montar o plano de trabalho para que a gente possa assinar o convênio junto ao governo do estado, né? A atividade delegada, ela, na essência dela, ela tem algumas limitações, apesar de ser a PM que vai estar com farda, com viatura, com tudo, e ela acaba continuando o trabalho dela, ela não vem para fazer o trabalho propriamente que a polícia faz, de modo ela tem que fazer trabalhos específicos e atribuições delimitadas nesse plano de trabalho. Por exemplo, você vai indicar os locais e as rondas que ela vai fazer, ela vai cuidar da perturbação do sossego, ela pode cuidar do comércio ilegal de ambulante, enfim, ela acaba abrangendo outras atribuições que não tem. Mas é óbvio que a polícia está em determinado local, ela estando lá, ela vai fazer todos os trabalhos. Mas eu falo, no plano de trabalho isso não pode constar. A PM entra com tudo e o município entra com o financeiro, né? A gente tem uma projeção desse primeiro ano gastar de 8 a 10 mil reais por mês. Então seriam escalas alternadas, primeiramente atingindo o distrito de Santa Cruz da Boa Vista e São José das Laranjeiras. Porque os caras falam, tendo uma briga de casal aqui na Laranjeiras, a polícia sai, eles roubam uma casa aqui em Maracaí. É mais ou menos assim que eles estão treinando. A cidade fica desguarnecida totalmente, porque é meia hora para ir, 1 hora para ir voltar. Justamente. E agora tem sinal de telefone lá, antes não tinha, então ficava pior ainda. É pior ainda. Agora já está menos um leão. Aí isso já está encaminhado, porque está na fase do plano de trabalho para montar. Eu acredito que no primeiro semestre isso deve se tornar realidade. E também a projeção que a gente fez, além dos 2 distritos, é óbvio que a gente não vai ter recurso financeiro para bancar policial nos 2 distritos 24 horas. A gente vai ter que fazer rondas alternadas para quê? Para começar a passar para a comunidade a sensação de segurança. Isso. Porque também lá todo mundo anda sem capacete, todo mundo anda sem cinto, todas as motos não têm documento, uma série de coisas que a população vai ter que aprender a viver com essa alteração. E depois também a gente pensou nas extremidades da cidade, no cemitério, Vila Andrade e na Coab, né? Que é onde acabam ficando também um pouco longe do policiamento. Acaba tendo índices um pouco maiores. Então é isso que a gente tem discutido com a polícia. A gente já fez 4 reuniões com eles, né? Até veio o Major conversar com a gente. Tem uma reunião que veio 3 capitões, o pessoal que implantou em Assis veio falar pra gente como foi, as horas, enfim, tudo que a gente pode fazer para colocar atividade delegada. A gente acha que com a atividade delegada e esse CEP rural não vai resolver o problema da violência, mas a gente pensa na questão daquilo que eu falei, de começar a mostrar para a comunidade e aumentando a sensação de segurança. Na parte do uso da informática que o Dr. Gilberto falou, nós estamos colocando aos poucos nos prédios públicos e seguindo até uma orientação do próprio doutor. Por exemplo, quem passar na prefeitura, toda essa avenida é monitorada. Ela já tem uma câmera virada para fora, a Secretaria de Obras também tem, a Secretaria de Saúde ela tem na parte interna, por causa do complexo que é muito grande, né? Nós temos outros projetos, por exemplo, na Praça da Matriz,
Para terminar o projeto, a gente vai liberar sinal Wi-Fi para a comunidade, para tentar trazer o pessoal de volta para a praça, mas também vai colocar câmera de monitoramento, projeto cemitério que vai revitalizar. Todos os projetos que nós estamos concluindo, a gente quer concluir já com câmera de monitoramento. A gente não consegue fazer com tudo de uma vez. Não. Mas a gente quer por etapas. justamente ir fazendo. Por exemplo, o cemitério vai estar começando a reformar a câmara de monitoramento, a praça, enfim, que a gente possa ir expandindo isso aos poucos. Porque a gente tem uma projeção e é caro o monitoramento, porque o certo seria o ideal, o certo não, o ideal seria monitorar a cidade, a gente tem um orçamento aí, todos os pontos de fuga da cidade nas extremidades e pontos cruciais assim para cruzamentos, enfim, com câmeras Speedone, que é giro 360, enfim, toda uma tecnologia que dá uma busca grande, ficaria em R$150 mil, né? Então a gente tem um projeto, já tem o pedido e está pedindo para deputados. Agora se vai vir já é outra história, porque é captação de recursos externo, né? Captação de recursos externo. E tem essa questão do consegue, a gente discutiu bastante na outra reunião. Eu fico até um pouco entristecido porque assim, se tivesse acontecido um fato, se fosse na semana do ocorrido, né? Parabéns à Polícia Civil e Militar, que todo mundo, eu acho que é unânime a questão da efetividade que fez a operação, mas se fosse naquela semana que tinha 300 pessoas. Todo mundo posta em Facebook, está nervoso e preocupado com a segurança e tal. Aí o convite foi feito, tem o trabalho de fazer a reunião, enfim, tem as outras entidades que organizam e a população acaba não vindo. Essa primeira reunião, o foco nem foi abrir mesmo para a população, foi chamar os setores, chamar os setores mesmo, para que a gente possa discutir essa questão. Mas foi convocado em rede social, toda a comunidade foi convidada. É que a gente convidou a associação e os comerciantes, né? Mas foi colocado. Foi colocado, então. Abriu. Sim. Sim. E não deu nem tanto ibope, vamos dizer assim, porque não tem um fato novo. Então, a questão do consegue, eu acho importante por causa disso. E todo mundo é responsável por isso. Nós, né, enquanto autoridades, todas as autoridades que estão aqui, independente de cada um do seu órgão, cada um que representa, a gente tem sim a responsabilidade de cuidar da cidade. Mas não adianta falar, faz. Não sei como você faz. Se vira, só porque você está lá você vai fazer. Não é assim que funciona. Porque, por exemplo, a gente tem um custo reduzido, a gente é parceiro, igual o doutor falou, nós temos 9 funcionários cedidos entre judiciário e delegacia. E, por exemplo, é um custo alto para a prefeitura. Custo alto. Tá, a prefeitura vai abrir mão, acho que dá 220 mil com encargo e tudo por ano. A prefeitura vai abrir mão disso, e daí vai parar os processos, vai parar o atendimento, não tem como. É uma coisa que talvez vai ter que até aumentar pela demanda, se aumentar. Por exemplo, o judiciário já aumentou, né? A gente tem conversado com o Aldo lá, está precisando de mais gente. Mas assim, é uma coisa que a gente tem que costurar, consegue se virar para isso, porque eu acho que ele vai orientar nós que somos, com a voz da sociedade. Porque também, quando a gente representa uma entidade X, por exemplo, eu vejo que talvez a coisa fica muito voltada para aquilo. E o consegue, se a gente conseguir formar com vários atores diferentes da sociedade, e seguir o que o João falou também de outras comunidades, trazer boas práticas para cá, porque tem coisa boa, né? Tem coisa boa. E ver, e a comunidade perceber um pouco do grau de responsabilidade que tem. Se formasse uma guarda municipal, não ajudaria nesse... Primeiro que a gente não tem grana para custear. Mônica é good. Primeiro que a gente não tem grana. E eu fui visitar, por exemplo, tem lugares que eu fui visitar, tem lugares que formou a guarda municipal, 7 anos depois não conseguiu colocar armamento na guarda. Tem lugares que a guarda não consegue se falar com a polícia militar. Enfim, por questões particulares, mas assim, a conversa que eu tenho com o pessoal da PM e a conversa que eu tenho com quem já cuidou de guarda municipal, por exemplo, rancharia, eu fui conversar com o diretor da guarda municipal de lá, que é o que a gente tem, eu tinha um certo contato com o pessoal da prefeitura lá. Então ele falou, a gente está aqui tocando a guarda porque é algo constituído. Se fosse hoje, por exemplo, porque o que vai formar uma guarda municipal, você vai ter que ter viatura, você tem que ter combustível, você tem que ter quem cuida da parte administrativa e tal. A atividade delegada, apesar que alguns não gostam, eu achei interessante porque o armamento é por conta da polícia, carro é por conta da polícia, farda é por conta da polícia. Pensa bem, só o fato de você trocar farda, comprar munição, dar treinamento, fazer isso, fazer aquilo, você vai gastar uma guarda municipal com 8, 10 policiais, 2 motos e um veículo, aí você vai gastar 80, 100 mil por mês. Sendo que a atividade delegada a gente pode quase chegar a isso, com 4 ou 6 policiais a mais, né, em termos de efetivo,
com 8, 10 mil por mês. É óbvio que também que a gente tem que guardar as particularidades, que não vai ser aquela polícia igual tá ali e tal, vai ter as particularidades. Dá uma sensação, porque quem é de Assis viu como mudou a rodoviária e o Parque Buracão depois. Ninguém ia mais no Parque Buracão. Ninguém ia. Hoje o Parque Buracão ele voltou a ter vida, voltou a ter movimento, as crianças estão lá, o pessoal está indo fazer Cooper. Mas também você vê aquela viatura lá. Entendeu? Você vê, pensa bem se a gente conseguir deixar a viatura tantas horas por mês na Coab, fixo ali, tantas horas por mês no cemitério, nos distritos. Eu acredito que a gente está apostando, porque o resultado efetivo é depois que acontece. A gente está apostando que junto com o pessoal da PM, que isso vai aumentar, né, a população, porque a população tem que ajudar também. Né? A população tem que ajudar. Mas nesse ponto, é engraçado. O negócio, eu acho que esse policiamento ostensivo é interessantíssimo. Ele realmente evita. Mas uma forma também de evitar, de combater o crime, mesmo assim, é a investigação bem feita. Sabe? Eu acho que dá um resultado. Então por que existe separação da polícia? Não deveria existir, mas existe. Então, a gente precisa trabalhar um pouco mais nesse sentido de cobrar das autoridades aí, vamos dizer, governador, etc e tal, que preencham as vagas nas delegacias. Isso eu não vou dizer que ele consegue, mas aí os nossos prefeitos, políticos, vereadores, etc e tal, tem que fazer um trabalho nesse sentido, porque aí uma investigação bem feita, você vai identificar a pessoa, tem que ter a certeza de que vai cometer o crime e que vai ser identificado. E com ele sabendo que ele vai ser identificado, com certeza ele vai, vamos dizer assim, não vou dizer que ele vai deixar, mas ele está correndo o risco de ir para a cadeia, etc e tal. Então, eu acho que isso é uma forma de prevenção também. A identificação vamos dizer assim, uma investigação bem feita e a pessoa tem que ter a certeza de que vai ser identificado. Se ele tiver essa certeza, pelo menos essa possibilidade, ele não pode ter aquela, ninguém vai atrás. Aí, logicamente, ele vai praticar o delito um atrás do outro e, vamos dizer assim, o índice vai elevar. Eu ainda defendo que o nosso índice aqui não é tão alto, sabe? Em comparação com outras cidades. Lógico, não dá para comparar com Cruzário, com Pedrense, etc e tal, mas se você proporcionalmente pegar Assis, Casino Mota e Palmital, nós estamos numa situação privilegiada, né? Então, nós temos que dar uma cutucada, digamos assim, no governador, para que eles cobrem do secretário, do delegado-geral, etc e tal, que preencha as vagas. Sim. E não extinga. Nós tínhamos vagas de 5 investigadores em Maracaí, simplesmente extinguiram as vagas, deixaram 3. Deixaram 3. Por quê? Se aumentou a criminalidade, como é que pode? Não vejo essa... o policial hoje é mais do que antigamente? Ele melhorou? Não dá. Então, eu acho que nós precisamos trabalhar justamente é por isso que eu falo. O CONSEG tem essa possibilidade de fazer esse contato com a prefeitura, com os políticos, etc e tal, para diminuir esse espaço e esse contato lá com o governador, com os deputados, para abrir os olhos para que comece vamos dizer assim, não só viatura ostensiva na rua, mas uma investigação bem feita. Uma investigação bem feita com policiais bem preparados, investir na formação do policial. Hoje, eu vou falar para você, poucos policiais se atrevem a investigar crimes eletrônicos, por falta de conhecimento. Crimes eletrônicos é difícil, falta de conhecimento, falta de preparação. Eu falo isso, sabe, eu tenho uma dificuldade. Estou aposentando, não vendo muito horizonte para mim, mas eu vejo que é uma dificuldade enorme por falta de preparação. Crimes eletrônicos exige que a pessoa tenha um conhecimento de informática bom, que estude o assunto, etc. Vá a fundo. Nós não temos, vou falar para você, um especialista aqui na região que possa dar o suporte. Nós precisamos ter pelo menos um suporte na região. Que eu tenho dúvida, não, mando para você e tal, nós não temos isso aí. Então, essas coisas, mas isso é questão de administração, sabe? Não é nem de governador, é administração. Então é um problema, mas precisa ser cobrado, lá de cima tem que ter cobrado. Então, a questão da falta de policiais, precisa ter, não tem jeito, não dá, porque pode parecer que não,
é um negócio assim, eu estou levando um negócio meio pessoal, estou desviando o foco aqui, mas tu vai me perdoar em relação a isso. Quando você pega aí um ato infracional, um menino que subtraiu uma bicicleta, o investigador identificou, aí a bicicleta você fez, a roda eu vendi para fulano, a coroa foi para fulano, o cilindro o quadro para fulano. Quer dizer, são 4 pessoas envolvidas. Se você for atrás, é o dia inteiro atrás daquele caso. É o dia inteiro. 2 investigadores correndo o dia inteiro, juntando peças, sabe, para poder recuperar quer dizer, fazer prova, né? Identificar o receptador, etc. e tal. Então toma tempo, a investigação bem feita toma tempo. E nós padecemos disso. Nós não temos gente em número suficiente para dar conta desse recado. Então eu falo, a polícia ostensiva é necessária, não tenha dúvida, precisa, é uma resposta imediata. Mas a investigação bem feita é uma resposta, vamos dizer, com mais devagar, vamos dizer, mais retardada, mas é uma resposta. Então, juntando as duas, a gente consegue atacar um pouco o crime. E volto a dizer, nós temos que nos unir, porque a situação está difícil. Não dá para fechar os olhos para o que está acontecendo. Não dá. Chico Carlos, né? Chegou aí, que era do Conseg, né, Chico? Você pode falar um pouquinho e tal. Doutor, obrigado por apresentar tudo. Boa noite a todos. Bem, eu tenho carregado aí essa oportunidade que o pessoal me deu já há muitos anos atrás de estar à frente do Conseg. Só que o Conseg hoje, nós não temos diretoria nenhuma. O problema maior do Conseg é o seguinte, é aquilo que eu conversei com a doutora, capitão, doutor Gilberto sabe disso, é que quando mexe com segurança, quando você fala em segurança, tanto a militar como a civil, ninguém quer se envolver, né? Todo mundo quer correr. Todo mundo quer que se realize, mas todo mundo quer correr. Só para trazer para vocês assim, um pouco do Conseg, o que eu posso fazer pelo Conseg, eu tenho feito, participado de reuniões, às vezes conversando com a doutora, fui várias vezes em Marília, até o capitão estava lá numa reunião em Bauru, mas sempre para dar uma oportunidade maior que a gente possa ter a melhor segurança. O Conseg, ele é formado por pessoas da comunidade, pessoas de bem da comunidade. O Conseg são pessoas escolhidas para participar do Conseg, que é o Conselho de Segurança Pública do município. Das últimas diretorias que estavam no Conseg, que quem tomou conta muito tempo do Conseg, fez as atas, tal, foi o sargento Horácio. O sargento, ele fazia todas as atas, mandava para São Paulo, tal, ele acompanhava. A última diretoria do Conseg, que eu vou falar assim por cima quem era que participava, o Dr. Júlio, 2 integrantes do Banco do Brasil, que eu não me lembro agora, que mudou, o Tiãozinho, que infelizmente nós perdemos hoje, né, que faleceu, ele, na última diretoria, ele era vice-presidente, e nós temos as três frentes judiciárias que são natos, que a gente diz eles são natos, né? Eles sempre tem que estar na diretoria do Conseg, que é a Polícia Militar, a Polícia Civil e a Promotoria Pública. Eles têm de qualquer jeito de fazer parte da diretoria. Só que hoje, no município, nós não temos, tá? Ela tem, assim, geralmente quando tem alguma coisa que consegue, eles ligam para mim. A doutora esse dia quis falar comigo e tal. Mas hoje nós não temos uma diretoria, né? Inclusive a doutora Juliana cobrou, falou, Chico Carlos, nós precisamos fazer, nós temos que fazer, montar o Conseg para Maracaí. Mas eu quero dizer para vocês que é complicado. Quando você fala que você vai montar uma diretoria de Conseg de segurança pública, todo mundo, ninguém quer participar, entendeu? Porque o problema é o seguinte, o Conseg não é investigação. O doutor sabe disso, o capitão sabe e a doutora sabe. O Conseg não é investigação, o Conseg é para estar junto com a polícia para resolver problemas da comunidade. Um dos problemas sérios que eu tentei resolver
há muitos anos, há quase 10 anos atrás, nós temos um ato disso, é o problema da Praça da Matriz, a rua, a avenida, entendeu? Ela arruma um pouco, arruma aí 4, 5 meses, volta tudo de novo. E o que acontece com o problema da avenida? As pessoas de bem, ninguém consegue sair à noite. Eu não sei se é pessoal de fora que vem, o que vem, mas é baderna, é droga, é bebida, é menor, sabe? Desculpa eu falar pro Tatu, mas ele é prefeito tudo, mas eu não sei se... Entendeu? Largado. É briga, é tudo. Agora, aí se faz a maior cobrança. Ah, mas o jovem tem que se divertir. Mas, moçada, não é assim que o jovem se diverte. Não é verdade? Tem organização, sabe? O cara para um carro, aí ele liga um som, o outro vem e liga atrás, ele quer ligar mais alto que o da frente. Aí o da frente vai e detona. Aí ele bota aquelas músicas de funk, música contra a polícia, e vai, e molecada bebendo, e é assim. Moçada, nós temos filmagem, a doutora vê, nós temos filmagem que é assim, entendeu? Aí a ideia que nós temos, e outra, eu falei com o Sargento Carlos, Maracaí, capitão, vocês sabem disso, olha, segunda, não é a primeira vez que eu estou falando, segunda, terça, quarta, quinta e sexta, Maracaí é tranquila. Maracaí não tem problema, os vereadores sabem disso. Não, olha, uma viatura é essencial para Maracaí. Uma viatura. Na segunda, na terça, na quarta. Porque o senhor passa na avenida, vocês passam na avenida, não tem ninguém, não tem lanchonete que dá problema, nada. Mas chegou o sábado, aí o bicho pega. Chegou o sábado e o domingo à tarde, aí é cara embriagado, é nego com som passando de madrugada ligado alto, e aí a gente não entende o que acontece. Se é o pessoal que vem para Maracaí, que eu moro na entrada ali, eu já vejo, os caras já chegam de madrugada com aquele disparando alarme. Então, é nesse ponto que eu falo, capitão, nós precisamos de um policiamento maior no sábado à noite, porque sábado agora teve problema, o cara montou um som no bar lá, ninguém dormiu na região. Ele montou uma banda lá, não montou um som, ele montou uma banda para tocar. A região inteira ninguém dormiu. Aí a polícia teve que ir lá, uma viatura só foi lá, teve que pedir para o cara parar, o cara não tinha alvará, nada, sabe? Então, é esses dados, eu acho que a situação, para a gente tentar corrigir, ela não está difícil. Porque vocês estão com o levantamento aí, ó, homicídio, é claro que acontece às vezes, de vez em quando e tal, mas furtos nós não estamos tendo. Entendendo? Então eu estou vendo mais a disciplina, é o lado mais da disciplina, principalmente na Avenida São Paulo à noite e o domingo à tarde, que às vezes passa um pouco. Então, voltando a falar do Consegue rapidinho. Nós que estamos aqui, nós somos sociedades de Maracaí, vocês que estão aqui porque vocês tiveram interesse numa melhor segurança do município. Então, a partir de agora, está aberto. Se eu puder ajudar, nós vamos ajudar, né, doutor? O doutor sempre cobrou esse negócio do Consegue, só que nós precisamos montar uma diretoria do Consegue. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Mas o Consegue, existe um ato instituindo ele hoje? Existe um decreto, uma lei? Não. Em Maracaí, ele não tem... Ele é só diretoria. Em outros lugares, assim, né, capitão? Paraguaçu, ele é registrado. Ele é registrado na prefeitura, tem CNPJ, né? Porque ele foi criado na época do Montoro, né? Do Montoro. Então, a maioria, 90% das cidades menores, existe só o Consegue para existir, para ter ali o Consegue, para ajudar a Polícia Militar, a Polícia Civil e a Promotoria nos acontecimentos. Eu já disse para vocês que não é investigação. O Consegue não investiga nada. O Consegue só ajuda nisso aqui que nós estamos realizando aqui, ó. Alguma coisa grave está acontecendo? Ó, isso que eu estou falando para vocês é uma coisa grave que está acontecendo na avenida. E eu sempre estou sozinho. Entendeu? Eu sempre estou sozinho cobrando, faz muito tempo. Pode perguntar para todos os sargentos que passaram. Eu sempre estou cobrando, moçada. É difícil, o pessoal que mora lá na avenida lá sofre. É muita bagunça, é bebedeira. Bom, enfim, já disse o que eu tinha que dizer. Tá bom? Obrigado.
Lu, queria que você falasse um pouquinho do Conselho Tutelar e tal, das dificuldades, da questão. O Conselho Tutelar, ele acaba sendo confundido, né? Mas o Conselho Tutelar, ele fica mais nas medidas protetivas. Aí, se for crime, já é polícia militar e a polícia civil. A gente vai... O que é essa medida protetiva? Essa medida protetiva é uma criança, ela precisa de um projeto, o Conselho Tutelar vai encaminhar. Olha, a gente ficou sabendo, a gente recebe uma denúncia que a criança está faltando na escola. O Conselho Tutelar vai até a casa, faz uma visita, para saber quais são os motivos, né, por que a criança está fora da escola. O Conselho Tutelar estaria aí. Crime já é polícia civil e militar. Tá. E o que você acha, assim, o que precisa, enquanto Conselho Tutelar, para ajudar na questão da prevenção, assim, para a gente prevenir? A minha preocupação maior, claro, né, a gente tem que corrigir esses problemas, que, por exemplo, o Chico relatou, mas a questão da prevenção, pensar para o futuro. O que você acha que o Conselho pode propor nesse sentido de trabalho com as crianças, nas escolas, seja escolas municipais, estaduais? O que pode ser de efetivo feito? O que você acredita nesse sentido? Vou ser obrigada a concordar com o nosso prefeito na questão do comprometimento da população mesmo. Eu acho que é muito difícil a gente trabalhar hoje com os pais. É trazer os pais, assim, para lutar junto com a gente, no sentido que o Conselho Tutelar, ele está ali, sim, para garantir os direitos, mas a criança, o adolescente, ele também tem o seu dever. A criança hoje não pode trabalhar. A criança realmente não pode trabalhar, mas o adolescente, como menor aprendiz, ele também pode. Então, é duro a gente passar isso para os pais. O adolescente, a criança, eles têm seus direitos, mas antes dos direitos, ele também tem deveres. E o comprometimento que a gente percebe hoje, que hoje é tudo muito permissivo, tudo se pode, né? Pode fazer isso, pode fazer aquilo. Se cobra muito, no sentido quando você ofende o meu filho, mas quando é para eu proteger o filho do meu vizinho, isso já não funciona mais. Então, eu acho que o comprometimento mesmo é trazer os pais para junto da gente. Paulinho, deixa eu só completar um negocinho. Uma coisa que eu sempre falei, eu acho que até serve para o Tatu, para o problema de fiscalização, a respeito disso que eu falei. Eu acho que pega ali, da parte da prefeitura e da fiscalização, é o seguinte: o que acontece? O cara chega lá, eu quero abrir um boteco. Beleza, faz a inscrição, pagou, vai embora. Acho que não podia ser assim. Acho que o cara tinha que passar uma cartilha para ele, o teu dever é esse. Você não pode pôr mesa na calçada, você não pode pôr churrasqueira na calçada, você não pode vender para menor, você tem que fechar tal hora, sabe? O cara sair com um conceito de que, o negócio é organizado. O que eu vejo é isso. O cara vem, eu quero abrir um boteco, eu penso, né? Não sei, você desculpa, não sei se acontece isso. Não, tem que desculpe não, eu sou prefeito. Mas por isso que eu quero dizer para você, eu acho que a parte da fiscalização da prefeitura, o fiscal tinha que sim, né, doutor? Chegar uma cartilha para ele, você vai abrir um boteco, vai abrir uma lanchonete, você não pode fazer isso, você não pode isso, você não pode vender para menor, você não pode isso. Porque é fácil o cara chegar lá, quer abrir um boteco, ele vai abrir uma porta lá na Vila Andrade, o cara mora 30 anos na Vila Andrade e nunca teve problema de barulho, nunca teve problema, sempre dormiu tranquilo. Aí o cara vai, abre uma porta, um boteco lá, pronto, perde o sossego, aí já começa a polícia ir lá, quer dizer, tudo isso são fatores que às vezes falta você falar pro cara, você vai abrir, bicho, você não pode perturbar a vizinhança, você não pode deixar ligação alta, você tem um horário para abrir, um horário para fechar. Você não pode ficar explorando a calçada, você não pode montar churrasqueira aqui para fazer churrasco. Entendeu? Então eu penso assim que daí já começa a diminuir o serviço para a Polícia Militar, para a Polícia Civil, que é que a gente vê meio. Complementando o que o senhor falou, eu compartilho do que o senhor falou agora. Eu acho que hoje em dia a Polícia Militar é muito onerada para atender o ocorrência de perturbação do sossego, quando, num sábado à noite, tem outras coisas acontecendo na cidade que vão exigir os homens que estão trabalhando e as viaturas que estão à disposição em Maracanã. Né? Então, eu acho que teve um caso específico na cidade que ensejou que o Ministério Público viesse até a examinar a legislação
código de posturas aqui do município, a gente percebeu que fica uma sugestão para o legislativo estar aperfeiçoando, em conjunto com o executivo, a legislação, porque, por exemplo, hoje a gente não está disciplinado até que horário um bar pode funcionar. Foi a resposta que a prefeitura encaminhou para nós. Esse determinado tipo de estabelecimento não está regulamentado. Então, a gente não pode comprar, porque não tem amparo legal, um horário limite para funcionar. Acho que os estabelecimentos que vendem bebida alcoólica, que funcionam no horário noturno, estão, sim, extrapolando o modo como estão funcionando. E acho que, nesse ponto, peca o setor de fiscalização da prefeitura. Então, de fato, são novos estabelecimentos que estão se instalando. O que era para ser só uma lanchonete, agora já é parceria com choperia, vende lanche, tem show, sem isolamento acústico. E o que acaba acontecendo? Chama a polícia militar. Aí a polícia militar, que de repente tem uma ocorrência lá em Santa Cruz da Boa Vista, tem uma ocorrência de violência doméstica, situações que efetivamente ensejam a atuação da polícia militar e só da polícia militar, né? Joga para ela, né? Acaba, porque a gente não tem mecanismos ainda de fiscalização, e também acho que a legislação pode ser aprimorada nesse ponto. Acho que também a questão da própria licença. E acaba, doutor, esgotando o policial, viu, doutor? O capitão. Acaba esgotando o policial de um fato que às vezes ele um liga para um lugar por causa de perturbação, o outro liga por causa de coisa, e aí ele vai se esgotando e ele não Chico, mas você sabe o que a gente percebe? Tem algumas ocorrências que poderia preservar, ou vamos dizer assim, poderia ser a questão de perturbação do sossego, a pessoa tem que se expor. Se ela está sendo perturbada, ela tem que assumir, não é questão. Acho que ela tem que se expor. Ela tem que falar, ó, eu estou sendo prejudicado e procurar a delegacia e falar, ó, eu, fulano. A dificuldade da polícia é ir lá, vai lá, ninguém quer que eu louve o nome. As pessoas têm que assumir essa responsabilidade, não pode fugir disso. Sabe? Não pode deixar só a cargo da polícia essa responsabilidade de fazer prova. Quem está se sentindo prejudicado tem que botar a cara para bater. Não pode esperar só da polícia fazer prova. Então, eu acho que a questão da perturbação do sossego, a sociedade tem que se envolver. Não dá para esperar só da polícia. A polícia vai lá, ninguém reclama, policial. O que se quer da polícia? O que se quer da polícia? Olha, eu aciono a polícia, o policial vai lá, não sei, o capitão pode falar isso aí, mas desculpa, eu estou invadindo a sua área aí, mas o policial vai lá. O que a pessoa espera da polícia? Vai lá, faz uma advertência para o pessoal lá, verbal. A pessoa, no momento que a polícia dá questão de respeito, até acaba baixando o volume. Mas a polícia virou a esquina e pumba, levanta de novo. Então tem que ter. Qual que é o que vai ter eficácia? Um processo em cima dele. Mas o inquérito, o processo, etc. e tal, vai ter eficácia. Ele vai demorar um pouquinho? Vai, não tenha dúvida. Existe um certo procedimento que tem que ser obedecido. Agora, o prejudicado tem que se expor nesses crimes. Eu até acho, até defendo, até entendo que quando se mexe com tráfico de droga, com quadrilha, etc. e tal, não dá mesmo, porque a população fica meio, vamos dizer, exposta. Mas quando se trata de perturbação de sossego, de barulho, etc. e tal, a pessoa tem que assumir uma postura de que está sendo prejudicado e falar, olha, eu estou sendo prejudicado sim, sabe? Estou sendo prejudicado sim, está me atrapalhando. Está pelo meu sono, etc. e tal. Aí existe, dá para se fazer alguma coisa, sabe? Dá para fazer legalmente alguma coisa. Agora, se esperar, o policial vai lá, ele conhece todo mundo, abaixa aí e tal. Por respeito, o cara abaixa e vai embora. E depois, conclusão. Porque ninguém vai lá, falou, eu sou testemunha, põe aí. E não precisa ir lá se indispor na hora. Se não quiser, vai, procura a delegacia. Vou instalar um procedimento, ouvir a testemunha, leva lá algum nome de algumas pessoas. Chico, a prefeitura agora, os loteamentos novos, tem, puxa deve na parte disso aí, que nem esse loteamento que estou morando aqui em cima, que não pode fazer bar, não pode fazer oficina, não pode ir por lei. Mas é que ele foi na liberação, a gente... Isso é muito bom. Isso é uma o outro aqui não tem. Então. O outro aqui não tem. Mas não dá para colocar? Não, é na liberação. Já tinha sido liberado, né? No plano diretor, porque não quando pode foi ser vendo. alterado, alguma coisa? Pode, mas quando o cara comprou, aí tem que fazer todo o estudo, porque quando ele comprou a garantia, entendeu?
lote urbanizado ou para uso de comércio, tal. É discutível. É discutível. Aqui não pode, de maneira alguma, desse outro. É porque os futuros ou os que já exclusivamente urbanos não podem ser discutidos. Sim. É que esse, no contrato de venda, tenha, né, a questão dele poder abrir. Então fica... Posso falar um pouquinho sobre? Agora tiver um loteamento novo, tem que dar tempo isso aí. Não, nesse a gente conversou aquele dia, né? Eu como representante do comércio, você quer falar? Se eu pode falar, porque você fala. Então a gente, como o delegado falou, a gente, alguns comércios já tem câmera, dá pra gente melhorar e conscientizar nossos comerciantes para evitar prejuízos, enfim. Enquanto eu vejo assim, a gente tem que trabalhar mais em cima de prevenção, que as pessoas vá para o lado errado, os jovens principalmente. Então, na verdade, a população tem que estar colaborando, como o senhor falou, para fazer com que essas pessoas, esses jovens, os pais, cuidem melhor, enfim, faça algo que não venha perder esse jovem. Hoje nós estamos sentindo no mercado de trabalho. Hoje, eu como empresário, eu tenho dificuldade de contratar jovens, porque às vezes a pessoa não tem aquela responsabilidade que poderia ter, às vezes se envolve com alguma bebida alcoólica e tal, e acaba faltando no serviço e acaba prejudicando a empresa e prejudicando os pais, né, a família, enfim. Então hoje eu vejo aí que tem o Tatu, falou da polícia, atividade delegada que está sendo contratada, é isso? Está faltando alguns detalhes. E tem o JCC, Jovem Construindo Cidadania, é isso? Jovem Constituindo Cidadania. Não, tem o ProERD e tem o outro, né? Tem o Jovem. Existe esse programa. Existe, Aqui não então, existe. Mas aqui não existe, Mas não seria a hora para prevenir, fazer com que essas pessoas, esses jovens, tivessem esse acesso com por exemplo, a polícia e até a escola, para poder estar fazendo com que... Eu vou fazer uma pergunta para o senhor. Quem vai pagar isso? Não, isso como ele está implantando atividade delegada, ele poderia, vai aumentar o custo, então dividir, por exemplo, vai estar agindo, como ele falou, nos pontos estratégicos, para dificultar as pessoas que já estão atuando, cometendo crime, e depois fazer o trabalho de prevenção, que seria expandir, determinar alguns policiais, treinar o policial, se não fosse, né, para poder estar indo para as escolas, para poder conversar com os jovens. Por quê? Hoje... bastante gente já deve ter ouvido isso, que às vezes a mãe está com um filhinho de 4, 5 anos e pega na mão do filho, aí o moleque começa a fazer birra lá e fala, eu vou chamar a polícia, entendeu? Então até os pais têm que ter, entendeu? Então tem que ter toda uma cadeia, uma coisa que pode ser desenvolvida, como já tem o ProERD, e que poderia, não é o caso de vocês, aqui é coisa de Estado, né, do governo do Estado, de estar implantando um bom trabalho de prevenção para fazer com que esse jovem ouve a polícia falar, não tenha medo de ouvir, a polícia vai na sala de aula e faz coloca em atividade esse projeto, que eu acho que é um trabalho para prevenir que o cara vá se entrar nesse mundo do crime aí, se perder e pior do que isso, se perde os jovens, automaticamente não tem pessoa para nos substituir quando nós estiver aí, então vai ter menos pessoas. Então hoje está sentindo isso no mercado de trabalho já, entendeu? Então é isso, não sei se João, aproveitando que você está falando, a minha filha estuda ali no Mendonça e assim, sempre ela chegou em casa e falou, mãe, teve uma briga na rua, teve na porta, teve isso, teve aquilo, quer dizer, e aí tem que ir a polícia ir lá, e aí geralmente os pais vão lá e protegem, eu sei, né, vai proteger a tua cria, mas assim, dá a impressão que os próprios pais incentivam, bateu, você vai lá e bate no colega também, não deixa passar por menos, né? Então, assim, ali dentro, eu acho que precisava dessa cultura mesmo, né? Os próprios professores ou o diretor, não sei, orientar e ter essas palestras com frequência dentro, porque os alunos saem do portão ali para fora, está exposto a tudo. E aí, né? A gente incentiva o filho, não sai por esse portão, não sai pelo outro, espera primeiro, então se tem a confusão lá do intervalo, espera então sair como se... necessidade aí, mas é uma coisa muito complexa, muito
difícil, tem tudo quanto é lugar, é difícil de implantar um sistema, uma coisa que precisava ser. A educação é o melhor caminho para acabar com a violência. Infelizmente, mas isso infelizmente vem lá de cima, né? cultural, O lei do menor que ele não pode trabalhar, mas é verdade. ele libera ele para fazer um monte de coisa. Deixa eu só puxar a palavra para a gente ir direto nos assuntos que eu acho que são interesses de segurança. E eu vou procurar ser focado e pegar dois ganchos aqui. Primeiro, que a presença do Ministério Público aqui da senhora, a transparência da legitimidade do assunto e a facilidade que a gente tem de se organizar e resolver nossos problemas aqui em Maracaí. Porque eu vejo em Paraguaçu, às vezes a comunidade se resolve, a polícia militar vai no local. Exemplo, Praça do Panambi. Um veículo é preso que estava com som alto, porque tem a orientação que a gente está para trabalhar em cima dela aqui também. O veículo é apreendido na verdade o som, né? Então o som está instalado no veículo, o veículo é apreendido ali. Provavelmente a pessoa vai até perder esse equipamento sonoro. Então a gente continua trabalhando, sábado pós-sábado, para pegar o gancho que o Chico Carlos falou, e as reuniões continuam. E às vezes a gente ainda não fizemos uma reunião com o promotor presente lá, mas os vereadores, uma vereadora especificamente, já está presente. E eu até mandei lá um pedido para que seja feito um estudo para após as 22 horas seja proibido o estacionamento ao redor da praça, porque está incomodando muitos moradores lá. Eu tenho um retorno informal que, tipo assim, não sabe se vai resolver isso, porque eu entendo que existem outros interesses no meio que a gente vai andar. Como o assunto eu estou levantando para a gente pegar um gancho, na realidade do município aqui, o problema é a perturbação do sossego no sábado. O decibelímetro tem um decibelímetro do município. O sargento Carmo me ligou pedindo que eu viesse no lugar dele, porque ele estava com um problema pessoal. Eu faço questão porque a gente, principalmente em Maracaí para mim é um laboratório, porque é mais fácil da gente resolver os problemas aqui, e daqui eu tiro muitas ideias boas que poderia ser mais complexo lá em Paraguaçu pelo tamanho, só pelo tamanho. Então dá para resolver decibelímetro. Lá a gente está com 2 decibelímetros, os 2 decibelímetros estão vencidos. Então, o quanto é importante o decibelímetro. E o decibelímetro tem um prazo lá de 1 ano de validade. Então, a gente não pode esperar ele vencer e ficar sem para depois pedir, né? Ele vai ter que esperar ele vencer, né? Deve ficar um período. Quanto tempo demora para resolver, então? Então, um só decibelímetro não resolve o nosso problema. A orientação do Ministério Público que a gente conversou, o dia que a senhora me chamou para conversar sobre o problema da praça, que eu, na época, conversei com o Sidney, até os policiais me trouxeram, pedi para o Sidney conversar com a senhora, que não era naquele sábado que tinha acontecido, era o anterior. Por que me causou espanto naquela época? Porque já ficou claro que tem que ter policiamento quando tem a danceteria aqui, principalmente. Tiver... Vai funcionar naqueles parâmetros. Ótimo. Então, o que é? A polícia a polícia militar chega ali e resolve por aí, porque o próximo passo é apresentar a ocorrência na Polícia Civil. Então, o que eu quero dizer com o próximo passo é apresentar a ocorrência na Polícia Civil, e a gente tem apoio do Ministério Público. Nesse assunto, uma orientação para que seja feita a apreensão do veículo, isso aí vai ajudar muito, vai facilitar muito a nossa resolução aqui. O policial chegou lá, identificou, vai prender o veículo. Independente se for fazer autuação, que a autuação se faz com aferição do decibelímetro, do som, né, acho que perto de 60 decibéis a mais. Eu não lembro exatamente agora. 80 decibéis, né? Configura o crime ambiental. Então, essa é a nossa parte. O que eu estou vendo, já pegando outro gancho que eu comentei, da perturbação do sossego da praça, com que o Chico Carlos veio aqui e já me ajudou também a falar, do bar. A semana retrasada, a senhora participou daquele
simpósio que teve na Unesp sobre do Conselho Tutelar? Não, a senhora, não, a conselheira, a senhora, não sei se a senhora ficou sabendo, veio um major da Polícia Militar do Paraná, apresentou um projeto e ele já começou falando informalmente para a gente, que é mais ou menos o seguinte, o que a polícia pode ajudar a resolver que não especificamente é problema de polícia, porque é de segurança pública, criminal. Então ele teve que aprender o plano diretor, como a senhora falou, a lei que a vigilância sanitária cuida, e outros detalhes, do tipo... Lei do sossego. A lei do sossego, se tem, o que o Conselho Tutelar, até onde vai a sua missão.